Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É muito bom nós estarmos na presença de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 37, verso de número 3. Vamos ler do 1, né? Vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 7. É muito bom estar na presença do Senhor. É muito bom ver você na casa de Deus. É muito bom nós aprendermos da palavra do Senhor. E nos minutos que ainda temos, nós vamos compartilhar do que Deus colocou ao meu coração. Nós estamos aí falando sobre alguns salmos. Eu falei há 2 terças-feiras que nessa terça eu falaria sobre o Salmo 73, mas eu falei domingo, né? Se você quiser ouvir, assistir, pode assistir ali no canal do YouTube da Assembleia de Deus de Sara, e vai ver a mensagem do Salmo de número 73, que é um salmo maravilhoso, em que Deus se manifesta na vida de Asaf. Hoje nós vamos estudar um salmo de Davi, que o título é: A prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Salmo de número 37 diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele, o Senhor, concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e tudo Ele fará, e o mais Ele fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa intentos astutos. Amém? Fecha os seus olhos, sentado mesmo. Deus, nós vamos meditar na tua palavra. Nós viemos para aprender e compreender os teus desígnios e a tua vontade para as nossas vidas. Neste salmo, a qual nós lemos uma parte, vamos meditar, pedimos que o teu Espírito Santo venha nos fazer compreender, entender, e que possamos praticar esta palavra, viver de acordo com a tua vontade, e sabendo que o teu nome será glorificado quando os nossos passos forem de acordo com a palavra do Senhor. Nós te agradecemos e te bendizemos e te damos liberdade aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O salmista Davi, ele vai escrever um salmo que, quase da mesma maneira que Asaf, ele está olhando para a prosperidade do ímpio. Ele está dando uma analisada e ele talvez ficou indignado. E ele vai aconselhar os seus irmãos e amigos para que não fiquem indignados com a prosperidade, com a maneira que os malfeitores andam, com a maneira que eles praticam, e parece que tudo se resolve de maneira boa e normal para eles. Mas o que mais me chamou a atenção nesse texto são 4 atitudes que ele vai ensinar-nos a praticar para sermos vencedores na face da terra. Ele vai falar que os ímpios são ceifados como a erva e murcham como a verdura. Se você arrancar a verdura, ela não permanece. Se você deixar que o sol venha pairar sobre a verdura, ela também murchará. Eu tive ali o privilégio de estar na casa do irmão Dilcio da Irmãzita, né? E ele disse: é bom colher a verdura de manhã, porque de tarde ela já está meia murcha,
né? Porque o sol vai castigando, e o salmista está dizendo que o ímpio é dessa mesma maneira. Parece que de manhã está tudo perfeito, mas de tarde já está murcho e não existe mais. Mas o salmista, e o que me chamou a atenção e o que nós queremos estudar, é o verso 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. No 3 ele vai dizer uma das qualidades, uma das atitudes importantes para nós vencermos: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra, porque certamente habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Quando nós paramos para meditar sobre como está a nossa confiança, de que maneira que nós estamos confiando, uma das maiores dificuldades do ser humano no século 21 é confiar. Nós temos uma desconfiança muito grande nas pessoas, nós temos uma desconfiança muito grande nas coisas. Nós temos a desconfiança está tomando conta do coração de todos os seres humanos. Nós que somos assembleianos, que meditamos na palavra de Deus, que andamos com Jesus, que temos a ação do Espírito Santo, somos menos suscetíveis a desacreditar. Nós confiamos, mas se você voltar alguns anos atrás, e quando a tecnologia não era tão desenvolvida, quando as coisas não eram tão mostradas e tão visualizadas como são hoje, as pessoas confiavam mais. Se ouvia, se escrevia alguma coisa e a pessoa acreditava que era realmente aquilo que estava escrito acerca de tal imóvel, acerca de tal coisa, as pessoas acreditavam com mais facilidade. Mas nos dias que nós estamos vivendo, em que tudo é mostrado, em que parece que para a nossa fé ter alguma validade, ela tem que se materializar com alguma coisa. As igrejas neopentecostais, de uma maneira tão trágica, estão materializando a fé no coração das pessoas através de tantas coisas, através de tantos amuletos. E por que não dizer que nós às vezes somos tentados a acreditar quando vimos, quando enxergamos e quando apalpamos alguma coisa. Nós temos uma facilidade maior de acreditar quando nós visualizamos alguma coisa, mas a palavra de Deus, o salmista Davi está dizendo: confia no Senhor. Você e eu não precisamos materializar nada, não precisamos ver para depois crer. Eu e você cremos para depois esperar o milagre de Deus na nossa vida. O salmista Davi vai dizer: confia no Senhor e faz o bem, e aí você vai habitar na terra, você vai alimentar-se da terra e você vai prosperar na terra. A confiança que falta muitas vezes para nós faz com que nós não habitemos na terra e não se alimente da terra. A incredulidade é algo que está minando o coração da nossa sociedade. A gente tem uma dificuldade muito grande de crer. Nós somos a geração mais incrédula que já passou sobre a face da terra. Jesus vai dizer isso há 2000 anos atrás. Jesus está numa cidade e ele está em Corazim, e ele vai dizer para Corazim: se em Sodoma e Gomorra realizassem os milagres que está sendo realizado no meio de vocês, Sodoma e Gomorra não teriam sido destruídos. Jesus está olhando para a cidade de Corazim e está dizendo: vocês são uma geração incrédula, vocês estão vendo os milagres e não estão conseguindo acreditar. Irmão e irmã que aqui está nesta noite, você que nos ouve e nos assiste, em nome de Jesus, vamos permitir que a nossa fé seja renovada, venha a ser alimentada pelo ouvir da palavra de Deus, e vamos começar a crer nos milagres. Há um avivamento chegando, há um desejo de Deus avivar a sua obra, e a sua obra será avivada com 10, com 20, com 50, com 1000, com 5000, mas ele depende de mim e de você colocarmos a nossa fé em ação. Quão difícil é confiar no Senhor, quão difícil é confiar em Deus.
Tão forte é a geração incrédula que está sobre a terra nesse século, que é o caminho preparatório para o anticristo, porque a incredulidade faz você crer naquilo que você visualiza, a incredulidade faz você confiar e acreditar naquilo que você apalpa, e aí dentro de alguns meses, alguns anos, depois do arrebatamento da igreja, se manifestará o anticristo visível, aleluia, realizando milagres visíveis, e todos acreditarão no anticristo, até Israel acreditará no anticristo como sendo o Cristo que eles estão esperando. Irmão e irmã, voltemos à nossa prática de fé, para crermos naquilo que o Senhor disse que vai fazer, naquilo que Ele prometeu que vai realizar, nas palavras que Ele deixou registradas nas Sagradas Escrituras. Por que não dizer que tem pessoas que já não creem mais no arrebatamento da igreja, já não creem mais no agir do Espírito Santo, já não dão mais liberdade ao Espírito Santo. Tem pessoas que dizem: eu creio, eu acredito, eu confio, mas na prática vive uma vida de incredulidade, desde o levantar até o deitar. O dia a dia dela é incrédula na presença do Senhor, porque fala de lábios, mas na prática não consegue praticar. E Deus está desejando que eu e você sejamos, aleluia, como o sal da terra, como a luz do mundo, que eu e você venhamos fazer a diferença, que eu e você venhamos mudar de atitude, que eu e você venhamos realmente confiar no Senhor. Há muitos confiando nos homens, e nos homens nós somos decepcionados. Quando confiamos nas coisas, nós somos decepcionados. Quando confiamos nas autoridades, nós passamos por decepções, mas a palavra de Deus diz que é para nós confiar no Senhor, e que é para nós fazer o bem, e que Ele nos recompensará. Quando eu viajo, algumas vezes eu agradeço a Deus, porque a gente viajando, você faz uma curva a 120, da outra você faz a 140, e aí eu viajando com o irmão Josias, um dia eu disse: como a gente consegue confiar nos pneus, nos parafusos do carro, que vai dar certo, e às vezes a gente não consegue confiar num Deus que disse: eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou te sustentar, eu vou estar contigo do teu lado, eu vou estar guardando você, você está na palma da minha mão, ninguém te toca se eu não permitir, ninguém, aleluia, vai fazer nada contra você, aleluia, nenhuma arma preparada prosperará contra a tua vida. E aí você vai para a Bíblia, tem mais ou menos de 8 a 30 mil promessas de bênção de Deus para mim e para você. Tem 366 vezes na Bíblia dizendo: não temas, não temas, não temas. E a gente tem uma dificuldade de confiar, tem uma dificuldade de acreditar, a gente meio que quer apalpar. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai perceber que não era diferente com o povo de Israel, não era diferente com os profetas, não era diferente com os anciãos e os patriarcas, que muitas vezes passaram por momentos de declínio espiritual, mas quando voltaram a confiar no Senhor, quando se lembraram de Deus, aleluia, e confiaram nele, Ele os guardou e os abençoou. A confiança em Deus, ela é tão maravilhosa, que você vai olhar para Sadraque, Mesaque e Abdenego dizendo: nós não precisamos te responder sobre esse negócio. Fica tu sabendo, ó rei, que o Deus a quem eu sirvo, a quem nós servimos, é poderoso para nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente. Sabe o que é isso? É você saber que a prova está chegando e você dizer: o Deus que eu sirvo é poderoso para me livrar da prova, da doença, do problema, e Ele é que vai estar comigo aonde eu estiver. Aleluia. O povo de Israel estava lá no deserto, irmão. Se você não achei o capítulo aqui, não procurei, não deu tempo de trazer exatamente, mas você já vai lembrar, lá na beira do Monte Sinai, o povo de Israel estava, depois de caminhar alguns meses, Deus começa a dar os estatutos e as leis, e a manifestação
maravilhosa de Deus naquele dia foi tão grande que a Bíblia diz que o monte fumegava, raios, trovões e tanta coisa aconteceu naquele monte, e há um limite para o povo de Israel. O povo fica perplexo e diz: nós não queremos ouvir e ir a Deus, e eles elegem, eles: vai tu, ó Moisés, e fala com Deus, e tudo que Deus te falar nós vamos obedecer. E Moisés, depois de toda a manifestação da natureza e da glória de Deus, que é o poder de Deus, Moisés sobe ao monte Sinai, acompanhado de Josué. Josué fica numa altura, e Moisés sobe à presença de Deus, e lá ele fica 40 dias. E aí você imagine, todos os dias eles olhando: Moisés daqui a pouco vai descer. Eles não sabiam que ia ficar 40 dias, mas Moisés fica depois termina os 40 dias na presença do Senhor. E aí no meio, não sei quantos dias depois, a Bíblia não registra, mas a Bíblia diz que eles chegaram para Arão e disseram: Moisés deve ter morrido. Olha a falta de fé, de confiança, depois de ver tantos milagres do Senhor, depois de ver o mar vermelho aberto, depois de ver as águas amargas transformadas, depois de ver os egípcios mortos na praia, depois de ver o maná do deserto, depois de comer as codornizes, a carne no deserto, depois de ter tudo o que eles desejavam acontecia no deserto. A Bíblia diz que eles disseram: achamos que Moisés morreu, e agora nós queremos que tu, ó Arão, venha fazer um Deus igual aos deuses do Egito, para que nós venhamos adorá-lo, e esse Deus nos leve até a terra que foi prometida para nós. Sabe o que é isso? Isso é falta de confiança em Deus. Sabe o que é isso? É incredulidade tomando conta do coração. É precisar ver um Deus visível, algo apalpável, um amuleto, para poder acreditar que há uma resposta, para poder acreditar que há um livramento. É tão trágico a nação de Israel, que depois de Deus cuidar, usando juízes, depois de tomar a posse da terra, os juízes começam a julgar a nação por muitos anos, e de repente lá, quando Samuel era juiz, sacerdote, a Bíblia diz que eles vão a Samuel e dizem: nós não queremos mais ser guiados por Deus, nós queremos um governo, nós queremos um rei como todas as nações têm. Sabe o que é isso? É falta de confiança em Deus. Eles queriam um rei que entrasse, que saísse, que fosse para a peleja e voltasse da peleja. Quantas vezes que nós somos tentados a desacreditar de Deus e dizer: nós queremos ser igual os padrões do mundo. E por que não dizer que às vezes a gente quer ser igual os padrões de algumas outras denominações? Pelo amor que você tem pela tua alma, continue firmado na palavra, continue alicerçado e enraizado naquilo que Deus revelou ao teu coração. Mesmo que Ele não faça nada, continue confiando no Senhor, porque no dia certo Ele vai se levantar e vai pelejar por você. Davi está dizendo: confia no Senhor, confiai nele. Irmão, o que mais Deus deseja encontrar em mim e em você é uma fé viva. Aleluia, é um coração confiante, é um coração esperançoso, é um coração que deita e dorme, descansa, porque o Senhor é quem cuida de você. Você tem aquela confiança que você vem ao templo e volta do templo com a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde, sobre as tuas finanças. Você não vem ao templo para estar mais um culto, não, mas você vem confiando que aqui Ele vai se manifestar, aqui o Senhor vai bradar e vai dar vitória ao teu coração. Segunda coisa que Davi vai nos chamar a atenção para sermos vencedores, ele vai dizer no verso 4: agrada-te do Senhor, ou deleita-te no Senhor, agrade-te dEle, tenha prazer em estar com Ele, tenha alegria de estar na presença dEle. Seja como o próprio Davi vai escrever no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, aleluia, e nada me faltará. Numa tradução linda que tem, diz assim: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada, porque se Ele é o meu pastor, eu me agrado dEle e eu sei que Ele cuida de mim. Precisamos voltar a nos agradar de Deus, a ter alegria de estar na presença de Deus, aleluia.
As coisas desta vida nos rodeiam tão forte, como diz lá, eu citei aqui no Hebreus 11, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essas coisas tentam nos rodear, tentam nos embaraçar, tentam nos travar, e tudo isso faz com que eu e você não venha nos agradar do Senhor, venha se envolver com tantas coisas e não nos envolvermos com o Senhor. E quando nós não nos envolvemos com Deus, quando nós não nos agradamos de Deus, nós começamos a nos agradar com as coisas do mundo. O primeiro versículo diz: não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Sabe o que é isso? O salmista está dizendo: eu preciso é me agradar dele, eu preciso é ter prazer nele, eu preciso é ter intimidade com ele. O meu Deus é que cuida de mim, aleluia. Mas nós somos muito difíceis de ser agradado. É muito difícil nós sermos agradados. Aleluia, aleluia. A gente que é pastor agrada um, descontenta outro. Imagine Deus. Aleluia. Que às vezes faz uma coisa, manda o sol e as pessoas querem chuva, manda chuva, as pessoas querem sol, manda frio, as pessoas querem calor, manda calor, as pessoas querem frio. Aleluia. É tão difícil nós nos agradar dele e dizer quão bom é o Senhor. Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus e a terra confirma o firmamento das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. Eu tenho o prazer de levantar, de viver e de me alegrar, porque o meu Deus é criador e se manifesta em todas as coisas, aleluia. Eu e você precisamos exercitar-nos em amor pelas coisas de Deus, trazer à nossa alma aquilo que nos dá esperança, para nós termos alegria de ficar na presença do Senhor. Eu coloquei aqui: nós somos muito enjoados, irmão, nós somos muito presunçosos, nós somos muito arrogantes, nós somos muito insatisfeitos, e só o salmista está dizendo: deleita-te, agrada-te do Senhor, larga a mão de ser presunçoso, de ser orgulhoso, de ser insatisfeito, e diz: eu quero me alegrar no Senhor, eu quero me agradar de Deus, aleluia. É tão maravilhoso que Jó, irmão, aleluia, ele tem um testemunho que Deus dá dele, que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, era um homem que seguia os padrões divinos, e de repente ele vai perdendo todas as coisas, e aí ele ainda tem prazer de estar na presença do Senhor. Ele vai dizer: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Ele vai dizer para a mulher dele depois: mulher, só queremos o bem de Deus, será que não podemos receber alguma coisa ruim, ou o que Ele está permitindo? Será que não podemos aceitar alguma coisa que seja mais difícil? Isso é ter prazer no Senhor. Ele vai dizer num dos seus versos, ele vai dizer: ainda que Ele me mate, eu continuo esperando nele, porque não tem para onde ir, é só Ele, eu tenho prazer em estar com Ele. Você lembra de Paulo? Paulo vai dizer: para mim o morrer é Cristo, para mim o morrer é lucro. Eu tenho alegria de estar com Deus, eu tenho prazer de estar na presença dEle, aleluia. Quanto tempo nós passamos por dia na presença do Senhor? Eu passei uma vergonha essa semana, falei até para o pastor Denis, quando alguém que estava ali no meu gabinete, ele disse que ele fica 40 minutos todo dia meditando, não é crente, orando, não é crente. E eu disse: meu, que vergonha de nós os crentes, que às vezes não passamos 40 minutos meditando com Deus, tendo intimidade, nos agradando dEle, chamando Ele de lindo, de maravilhoso, de bondoso, tendo um relacionamento com esse Deus. Davi está dizendo: deixa de ser difícil de se agradar, deixa de ser enjoado e te agrada do teu Deus. Se Ele fizer bem, amém, se Ele não fizer, amém, continua agradado dEle, continua tendo prazer de estar na presença dEle, de estar em comunhão com Ele, aleluia. E aí é tão maravilhoso, porque o salmista diz: agrada-te do Senhor, e aí vem a consequência: e Ele concederá o desejo do teu coração. Quando eu me agrado do meu Pai,
Quando você se agrada do teu Pai, o teu Pai dá tudo que você precisa. Isso terreno. Jesus vai dizer isso no capítulo 7, versículo 7, 8 e 9 de São Mateus. Ele diz assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual sois vós que, se o filho pedir pão, o pai vai lhe dar pedra, se o filho lhe pedir peixe, o pai vai lhe dar uma serpente. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará juntamente com Ele todas as coisas que vocês precisam. É tempo de eu e você se agradar do Senhor, nos agradar dEle, aleluia, e buscar a Ele, e pedir para Ele, estar na presença dEle, aleluia. Agora, para nós nos agradar dEle e chegar pertinho dEle, a gente tem que se humilhar. Tem uma série de coisas, aleluia. A gente tem que se humilhar, a gente tem que adorar, a gente tem que